Um projeto desse, com esse tipo de infraestrutura, trazendo tantos profissionais, me comove porque é muito edificante, porque é de uma gentileza enorme. Até o fato de ter sido convidada me parece um grande ato. Opa, boa noite. Boa noite. Pode ir chegando, gente. Quem estiver ali, estiver passando aqui e quiser ouvir essas duas lendas brasileiras, lendas mundiais, fiquem à vontade. Boa noite a todo mundo. Estamos chegando aqui. Essa é a terceira edição do Conversarte, encontro multiartes que reúne referências da cultura para debates, conceitos, tendências, inspirações e conexões artísticas. Esse ano o tema Geração Z. O evento mergulhou no universo dos jovens que nasceram em 95 a 2010 e transformou os referenciais dessa galera em uma exposição multimídia e neste ciclo de debates que se encerra hoje com as presenças de Eduardo Cobra e Lucas Chaparral. Tivemos aqui a apresentação do vídeo sobre os patrocinadores e a terceira edição do Projeto Conversarte é uma criação da Montenegro Produções, realizada com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com os patrocínios das empresas britânicas, Philco, Sideral, Linhas Aéreas e Rumo Logística. Eu acho que a gente estar diante de duas figuras tão importantes como essas aqui, nos poupa de ter que apresentar quem é Eduardo Cobra e Lucas Chaparral. Eu gostaria de quebrar aqui o protocolo e dizer porque eu tenho a alegria de poder fazer a terceira edição do Conversarte e um dos grandes privilégios é poder estudar sobre as pessoas que compuseram todos esses grandes convidados que passaram por aqui. E como a gente está diante de dois grandes brasileiros e no momento em que a gente precisa cada vez mais encontrar grandes referências, eu queria propor a vocês, e eu vou aí junto, que a gente possa aplaudi-los de pé antes de começar esse trabalho. E eu queria começar falando, porque a gente está 2 horas juntos, gente, e a Carol convida para mim, na verdade, eu me divirto demais. E quando a gente vai conversando, eu queria começar com uma pergunta que... Primeiro, oi Lucas, beleza? E aí, beleza? Boa noite. Obrigado aí todo mundo que veio. Prazer estar aqui. Cobra, como é que você está? Tudo bem, beleza? Obrigado também, boa noite a todos aí. Eu queria começar com uma coisa, cara, que é, ao estudar a história de vocês e ver... Não é muito difícil encontrar a riqueza do que vocês já construíram. Como vocês conseguiram construir tudo isso e manter os pés no chão? Como vocês se tornaram grandes referências no que fazem, sem perder a perspectiva da humildade para continuar construindo o trabalho? Você, Chaparral, para mim era impressionante ver assim, quantas histórias incríveis e... Cara, e você é o mesmo cara humilde da primeira entrevista que eu estudei sua lá no X Games até os dias de hoje. Aonde mora esse equilíbrio, cara? O que rola dentro de você para isso? Eu acho que é uma consequência de várias coisas, na verdade. Uma delas é que o skate ele te bota nessa realidade de você todo dia tá tomando skateada na canela, tá caindo, tá machucando, tá lidando com situações adversas e isso faz você não ter o controle da situação e aí te faz você entender que você tem que ter humildade acima de tudo. Isso é um dos fatores. Outro fator é, acho que quem cresceu e faz parte da cultura de rua sabe que na rua qualquer
coisa que você faz ali que não é legal, né? Você começa a se achar mais que os outros, também você é cobrado. E tem um outro fator principal para mim, no caso, que eu tive uma infância muito difícil. O meu pai foi usuário de drogas e tal, então eu cresci num mundo muito louco. E eu sempre quis sair dali e eu sempre soube que, tipo, sei lá, assim, que eu tinha que ser a mesma pessoa e que eu não ia me deslumbrar, independente das coisas que aconteçam. E que meus princípios e o meu caráter tinha que ser maior do que tudo. Então eu acho que talvez essa postura e esse entendimento que é o que faz eu manter a naturalidade em tudo, sabe? Acho que talvez seja isso. E você, Cobra, com tanta história, cara, você estava falando, né, vai fazer 35 anos de carreira, cara. Você literalmente conquistou o mundo, cara, mas seus pés não saíram do chão, ou pelo menos é assim que eu percebo. Faz sentido, não? Olha, eu acho que a questão toda é o trabalho, né? É o trabalho mesmo. Eu sempre acreditei que você tem que fazer aquilo que é certo, né? Eu sou um cara que venho de uma origem simples, sim, sem dúvida. Então, a superação, o dia a dia, o esforço, as portas que a arte abriu, né? As pessoas que eu pude conhecer, os países que eu pude visitar, né? Eu sou um cara que praticamente acordo todo dia desempregado, tenho que trabalhar, tenho que pesquisar, tenho que fazer uma imersão no meu trabalho. Graças a Deus o dinheiro nunca teve o poder nem de me mover, nem de me parar, né? Muito pelo contrário, eu sou motivado pela paixão na arte, né? E é assim que eu vou seguir em frente e é nisso que eu acredito. Então, a possibilidade incrível de poder ir para os 5 continentes, eu ali, menino, no bairro do Campo Limpo, sequer podia imaginar que eu ia conhecer outras cidades, né? Ainda mais o mundo. Então, existe uma grande responsabilidade, um grande desafio em torno de tudo isso. E quando a gente olha a história da arte, quando a gente vê a perspectiva de tudo isso, a gente vê que realmente a gente não é nada, né? É um aprendizado perpétuo, né? Então, acho que nada mais coerente do que lembrar das nossas origens e das nossas histórias e colocar sempre Deus à frente de tudo, que as coisas funcionam. E, cara, você sabe que vocês têm uma coisa em comum. Aliás, eu vou começar identificando coisas aqui, vou começar falando para vocês, daqui a pouco vocês estão fazendo, não é churrasco porque você é vegano, mas está rolando, vai rolar um almoço uma hora dessa aí, só lembra de mim. Qual é o papel dos pais de vocês na trajetória de vocês? Porque você, por exemplo, a gente vai falar de estética em breve, mas estudando você, eu vejo que essa referência também é muito marcante. E você de reconstrução. Mas qual é o papel dos teus pais na construção de quem você é hoje, cara? Eu tive uma base familiar que foi muito importante, uma referência familiar, né? Embora meu pai, o nome dele é Santo Léo. Então, Santo Léo. Santo Léo. Então, meu pai, meus pais, né? Minha mãe, dona de casa, Maria Zineide. Então, o que acontece? Meu pai já faleceu. E ele estudou até a 5ª série, né? Um homem trabalhador ali, honesto, íntegro. E ele trabalhava com reforma de móveis estofados, né? Então, ele trabalhava justamente com isso aqui. E, embora ele não soubesse, ele era um artista também, né? Agora, é claro, meus pais ficaram preocupados, né, comigo, porque meu pai é uma pessoa muito séria ali, e foi uma referência, uma base muito importante para mim na periferia, no lugar onde eu estava, 1990, meus amigos, as influências todas, era um círculo muito pesado, né? Então, eu realmente estava envolvido com uma galera que era ligada ao crime, ou drogas, ou tudo isso, mas eu não era isso. Eu nunca quis isso, eu nunca fiz isso na realidade. O que eu queria era pintar. Mas a rua era isso, então meus pais queriam me proteger, né? Então eles foram contra que eu estivesse nesse universo das ruas, né? Porque eles não entendiam, afinal de contas não tinham referências. Meu pai entrou pela primeira vez num museu, numa galeria, por conta do meu trabalho. A minha mãe também, então não tinha um contato com esse universo. Mas é muito louco ver que o fato dele trabalhar com móveis, certamente tem uma interferência no teu processo, né? Inclusive porque você passou a trabalhar com materiais onde o grafite não reconhecia inicialmente, né?
Você provocou, através da necessidade, uma transformação de linguagem, né? É por aí mesmo ou não? Claro, claro. Até porque eu trabalhei com meu pai durante muitos anos, né? Aqueles estofados, capitonê, aqueles catálogos de cor, de tecido, de textura e tudo mais. E a capacidade que meu pai tinha ali, um trabalho manual, artesanal mesmo, artesanato, né? E isso teve uma grande referência para mim, né? A minha família foi a minha base. Agora, por mais que meus pais foram contra, né, se posicionaram mesmo, eu com 18 anos já fui morar sozinho, então foi uma dificuldade extrema, não tinha grana para comprar nem minha comida, não tinha nada, enfim, né? Eu tinha que pintar escolinha, pet shop, geladeira, oficina mecânica, geladeira, bicicleta, para poder comprar, para poder sobreviver, uma questão de sobrevivência. Agora, com o passar dos anos, meu pai manteve aquela postura e tal, mas teve um dia que eu abri a gavetinha do lado da cama dele e eu vi que ele colecionava recortes de jornais e tal dos meus trabalhos. Então, eu percebi que, de certa forma, ele teve orgulho. Era a forma de cuidar dele, né, Cobra? Exatamente. E para você, cara, porque você é um cara super família, né? Isso é muito forte em você, na tua trajetória. Salvo engano, sua esposa está com você desde do colégio, né? E teus amigos são muito presentes na tua vida. Você é um cara muito família. E você, pelo que você, até por compartilhar com todos a história do seu pai, o que eu acho que é fantástico, porque você, como referência, acaba ajudando outras famílias que têm isso em casa. Como é que isso se transformou em uma fortaleza e não em uma fraqueza, cara? Eu acho que foi uma questão, que nem você disse, de reconstrução, né? A minha família, ela foi totalmente destruída quando eu era jovem. E graças a Deus a gente teve o privilégio de conseguir reconstruir. E aí quando a gente conseguiu reconstruir a família, meus pais se separaram, depois voltaram, meu pai conseguiu largar, né, esse mundo das drogas, e aí tipo, todo mundo ficou muito mais unido e mais forte. E esse foi um dos fatores de eu não desenvolver minha carreira nos Estados Unidos, que na época era meio que uma obrigação. Quantos anos você tinha aí, Lucas? Eu tinha 16 anos. E nessa época, tipo, para você se dar bem no skate, você tinha que morar na Califórnia. E aí eu ia para a Califórnia, meu sonho era morar lá. Eu passei várias temporadas lá e tudo. Só que não era o lugar que eu curtia estar, não eram meus amigos, não tinha minha família perto. E aí sempre eu voltava e falava, não, putz, mas eu gosto do Brasil e tal. E eu acho que o diferencial foi isso, tentar produzir o que eu aprendia lá e o jeito que o mercado lidava com as coisas lá e trazer isso para cá. Então eu sempre fui um cara que, além de skatista, eu levava a ideia para as marcas, eu sempre fui muito parceiro dos meus patrocinadores. Então acho que isso criou um elo e uma ligação muito forte, que foi o que ajudou a desenvolver não só a minha carreira, mas o mercado aqui no Brasil como um todo. Então eu fiz parte disso, é muito legal assim. Por exemplo, na Element, eu já fazem mais de 18 anos com contrato com eles. Então é muito legal assim, tipo, poder ter esse relacionamento de longo prazo, né, e desenvolver um monte de coisas juntos, tá fazendo parte da criação de uma marca mesmo. Isso é legal, sabe? Total. Eu queria aproveitar, porque com certeza todo mundo tem essa curiosidade. E eu queria falar de grandes momentos aqui. Para os dois, né? E começando com você, Cobra. Que horas, se isso aconteceu, é que você olhou para aqueles murais e falou, caraca, velho, eu desenvolvi uma linguagem animal e pau, aconteceu. Porque isso, a gente que acompanha o trabalho das artes visuais, se você disser que isso não aconteceu, eu vou te dizer que aconteceu. O mundo vai dizer que aconteceu. Em algum momento, você percebeu, em que momento você percebeu que a curva mudou o patamar das coisas, cara? Na minha história, até os meus pares, né, outros artistas, enfim, eu tive um problema muito sério de intolerância e tal, tanto dentro da minha família como outros artistas. Eu não tive contato, até pela questão da sobrevivência, como eu estou falando, tive que fazer muitos trabalhos encomendados, um monte de coisa. Inclusive lá no comecinho, em 90 e tal, eu tinha muitas influências, né, com artistas de Nova York, Jean-Michel Basquiat, Kate Haring, tantos caras legais dos trens, dos grafites da década de 80. Tinha uma fotógrafa chamada Martha Cooper,
E ela fez alguns livros, um chamado Subway, que circulou o mundo todo e tal, e era como a minha bíblia, aquele livro, vários artistas, enfim, essa influência. E eu me inspirava em muitos artistas, inclusive chegava até a copiar, de certa forma, porque eu não tinha uma autonomia, eu estava em desenvolvimento. Estava se construindo, né? Estava construindo, né? Mas eu acho que, assim, a partir do momento em que eu aprimorei mais o meu trabalho, né, no sentido de conseguir me expressar através da minha arte. Eu sempre fui um cara muito retraído e tal, e eu sempre pensei na pintura como uma forma de me comunicar com o mundo, sabe? De passar mensagens, as minhas dores, as minhas aflições, ou aquilo que eu acho bacana, o que eu acho feio, o que eu acho bonito. Eu quis, de alguma forma, tocar aquilo que me toca, as pessoas, e transformar, sabe? O consciente através desses temas que são pertinentes à minha obra. Então, esse estudo permanente, por mais que eu seja autodidata, né, estudei até o 3º colegial, mas isso é pouco relevante, porque eu passei grande parte da minha vida dentro de museus, bibliotecas, pesquisando, estudando sozinho, né? Então, quando eu cheguei num ponto de entender um pouco mais, né, esse universo das artes, as construções dos murais, os artistas da história da arte, ou os pintores dos dias de hoje, da atualidade, a própria street art, quando eu fiz uma fusão entre esses universos, eu busquei o meu caminho, ou seja, eu fui falar, eu preciso pintar com o meu próprio pincel, eu não posso mais copiar ninguém, eu tenho que seguir o meu caminho, aquilo que eu acredito. Quando foi isso, mais ou menos, cara? Isso deve ter sido em 90, 90 e pouco, eu fui contratado pelo Play Center, trabalhei lá 10 anos pintando, mas sempre buscando esse meu caminho. Talvez 98, assim, eu já estava já trabalhando um pouco mais desses meus murais autorais, né? Então, acho que nesse momento, quando eu encontrei esse caminho, a minha identidade, a minha proposta, a minha mensagem, foi aí que eu passei a ser convidado para fazer trabalhos no mundo inteiro. E você percebeu que em algum momento você precisou insistir? Porque quando você desenvolve uma estética e uma linguagem, ela desrompe, né? Você é um cara, você é o Cobra. Olha, esse aqui é o Cobra. Isso é o sonho de qualquer artista, pelo menos eu assim entendo. Esse aqui é o Cobra. Pô, olha essa manobra aqui, isso aqui é a cara do Chaparral. Quando você conseguiu desenvolver a linguagem, você sentiu muita reação? Teve um momento que você teve que firmar o pulso e falar, cara, eu sou assim, ou já fluiu desde o começo? Olha, para mim, a pintura ou a estética é secundária. O mais importante é o significado. E o significado está ligado àquilo que eu sou, aos meus valores, aos meus princípios, aquilo que eu acredito, entendeu? Então, a mensagem primeiro está em mim. Depois eu levo isso para as pinturas. Os meus trabalhos, eles não são... A questão não é ter cor, ou se a pintura é bem feita ou mal feita. Isso pode mudar em algum momento. Mas o significado de cada obra, como eu posso transformar, como eu posso, de alguma forma, trazer uma reflexão sobre algum tema que eu acho importante, sobre questões de racismo, de paz, de tolerância, de respeito, de união dos povos, de coexistência. Então, dentro dessas temáticas, que muitas delas eu vivi durante a minha infância, né, questões de violência e tudo mais, então eu falei, é isso que eu quero fazer com a minha obra. E a partir do momento que isso está em mim, isso não é fake, entendeu? Então, é uma construção real, né? E esse desenvolvimento é uma evolução pessoal também, ou seja, eu estou aprendendo com o meu próprio trabalho, né? Então, cada uma dessas viagens que eu faço, cada cultura que eu conheço, cada povo, cada lugar onde eu estou, seja um lugar muito nobre, ou seja uma comunidade muito carente, como na África, estive no Malawi, ou até mesmo nos Emirados Árabes, que é uma cultura completamente diferente, com o Islã e tal, etc. Vários lugares na Europa, ou até mesmo na Índia, tudo isso agrega muita coisa, primeiro em mim, né? Então eu vou crescendo como ser humano, a minha base é essa, sabe? Eu quero evoluir, eu estou nesse processo, eu quero aprender, quero evoluir, quero ser melhor com o próximo, eu quero transformar o meu mundo ali, o meu universo, sabe? E eu acho que a partir dessa evolução eu consigo levar algo de positivo para as pessoas no mundo. Cara, isso está na sua arte. Acho que você descreveu o que a gente consegue enxergar mesmo, assim. Que incrível ver a descrição do que a gente enxerga de arte reluzindo a tua alma, cara. Sensacional mesmo. Cara, Chaparral, você foi eleito o melhor skatista do Brasil, você ganhou o X Games,
Você é reconhecido há muito tempo, né? Embora jovem, você já tem uma carreira consolidada e é uma referência para tanta gente, cara. Quando você ganhou o X Games e quando você quando foi eleito, você percebeu ali naquele momento que você deixou um marco na história, e qual é o maior legado que você percebe dessas conquistas na tua trajetória, assim? É muito louco, porque esses títulos, né, sei lá, acho que pra maioria da galera que anda de skate, assim, é meio, não vale de nada, assim, tipo, pra gente, tanto faz. Mas o que eu acho que se você for falar de alguma coisa que eu deixei marcado na história, pra mim, assim, mais importante são as manobras mesmo. Tipo, o switch flip que eu dei na escada da Sé, que foi uma manobra que ficou marcada, que até hoje ninguém pulou a escada de switch, ainda mais girando o skate e tal. Então, acho que esses feitos, pra mim, assim, tem mais peso do que qualquer medalha, enfim. E aí, o legal de ter sido eleito o skatista do ano 2 vezes foi que o skatista do ano, ele soma tudo isso. É uma somatória de várias coisas, tipo campeonato, revista, videoparte e tal. Aí soma tudo isso e aí elege lá. Então, isso é legal. Mas, como eu te falei, eu também sou um cara meio... Eu me cobro muito, eu sempre, tentando, que nem o Cobra falou, tentando evoluir, tentando buscar. Então, eu consegui realizar uma manobra, alguma coisa, finalizar uma parte, eu já estou pensando na próxima. Dificilmente eu fico 100% satisfeito. Então, no começo do ano eu fiz um projeto bem legal, que foi, eu assinei o tênis com a Vans, e aí eu fiz uma videoparte, aí me machuquei no meio da videoparte, torci meu joelho, e eu finalizei a parte com o joelho torcido, e várias sessões torcendo o joelho, viajando e voltando com a perna para cima, no meio da viagem, com dor, com tudo. Então, é um processo bem dolorido. Mas assim, mesmo com tudo isso, no final eu falei, putz, ficou uma merda, não era isso que eu queria. E aí, vamos para a próxima, quando que eu vou poder melhorar? E eu operei o joelho, aí agora, nossa, não vejo a hora de poder voltar a andar 100% e poder fazer uma videoparte melhor. Então, é sempre pensando no próximo, assim. Cara, e isso é uma parada que marca vocês também. E eu acho que isso serve muito para todo mundo que vai acompanhar esses vídeos, que está aqui com a gente hoje, que é... O esforço é que constrói também o sucesso, né? Assim, eu acho que é muito presente quando você falava ali no camarim, a gente conversando, pô, e você tem visto outra coisa? Eu falo, cara, eu estudo tanto sobre o meu trabalho que não me sobra tempo para outra coisa. E você é a mesma coisa. Em nenhum momento, muitas vezes as pessoas acham, pô, o Cobra e o Chaparral deram sorte, né, velho? Porra, caramba, é que eu não tive essa sorte. Na real, vocês suaram muito, né, cara? E vocês suam até hoje, né? Ou seja, o sucesso está ligado ao esforço, à repetição, à concentração. É isso mesmo, não? Com certeza. É uma questão de perseverança, né? Na realidade, eu não tinha nem referências quando eu comecei, né? Depois que eu passei a conhecer os artistas que eu citei. Mas quando eu comecei, eu fazia isso intuitivamente, né? Simplesmente porque eu percebi, foi tipo amor à primeira vista. Quando eu peguei o spray pela primeira vez na mão, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer até o último dia da minha vida. Claro, o desafio é diferente, né? Naquele momento, o meu desafio era como é que eu vou comprar o meu spray, como é que eu vou comprar tinta, como é que eu vou pagar meu aluguel, minha água, minha luz, pôr comida em casa. Eu não tinha condições. E eu tive que improvisar. Então, eu usava tinta cal, né? Comprava aquele cal, colocava um pigmento ali, pintava. A primeira chuva, o desenho sumia do muro. É um negócio incrível. Mas a primeira vez que eu peguei algum recurso na mão, a grana que eu peguei, eu tinha um Fusquinha, e esse Fusquinha tinha o solo todo estourado. Assim, quando eu passava numa poça d'água, entrava água. Foi meu primeiro carro, né? Mas eu comprei um gerador de energia, a primeira grana que eu peguei na minha vida. Comprei um gerador porque eu tinha que ligar um compressor, porque além do spray eu uso compressor. Primeiro dinheiro, eu peguei isso e falei, cara, eu vou sair por São Paulo, vou parar em qualquer muro, porque eu não tinha grana para comprar spray, e o compressor era mais fácil. Só que não tinha como ligar, porque era ilegal, né? E aí eu usava esse gerador
ligava o compressor e saía pintando São Paulo toda, né? Então, foi a forma que eu encontrei de continuar insistindo e fazendo aquilo que eu queria, né, fazer. Mas eu nunca tive dúvidas, sabe? É interessante porque eu tenho várias questões, assim, como é que eu posso dizer, pessoais, várias dificuldades e tal. Mas nesse campo eu nunca me senti covarde, sabe? Eu nunca fui um cara que pensei, eu nasci no Campo Limpo, na periferia, poxa vida, eu não sou capaz. Eu nunca tive esse complexo de inferioridade, não porque eu me sentia alguma coisa, mas porque eu sabia que se eu lutasse, se eu insistisse, se eu perseverasse, se eu fosse forte, lutasse 10 vezes mais. Então eu sempre pensei assim, tal artista nasceu na Europa, eu nunca vou conseguir chegar na Europa. Eu nunca pensei assim. Falei, cara, se eu me esforçar 50 vezes mais, já que eu estou no Campo Limpo, eu posso chegar na Europa, sabe? Então, esses 35 anos, eles foram de trabalho muito duro, muito intenso. Trabalhei sábado, domingo, feriado, final de semana. Tanto que eu adquiri uma intoxicação de tinta, de metais pesados, por conta disso. Hoje eu tenho problemas de saúde relacionados a isso, porque eu trabalhei... mas, enfim, fui feliz fazendo isso, né? E feliz, foi isso que abriu as portas. E vai continuar fazendo isso. Né, e vou continuar, exato. O médico disse para eu parar, há uns 10 anos atrás. Rapaz, mas eu continuo. Não diga onde esse médico está, não, que a gente vai fazer uma manifestação lá na frente da casa dele. Cara, e você também é muito do... Você esteve na lista para as Olimpíadas, você participou do período pré de disputa do espaço para ser um dos representantes. E você destacou que não foi um ano bom para você porque você tinha dificuldades, inclusive físicas. Você entende que esse também é parte do teu sucesso? Assim, tua trajetória, você começou muito cedo, você trabalhava e ao mesmo tempo à noite ia treinar, mas você nunca deixou de ser assim, cara? Quase uma obsessão pelo resultado, pela construção? Eu acho que quem anda de skate aqui vai entender que é muito difícil andar de skate, manobrar, descer corrimão, pular escada. É uma parada que... vai contra a lei da física, assim. Então bem difícil, você tem que praticar muito, assim. E essa receita que o skate ensina serve, eu pelo menos levo isso para tudo, e eu acredito que serve para qualquer área que você for fazer, porque você precisa visualizar. Se você pode ter a manobra ali, dominar ela. Se você não visualiza se acertando, você não vai conseguir acertar. Então, tipo, você precisa visualizar antes de mais nada. Você precisa visualizar e você precisa praticar até aquele movimento virar automático. Porque por mais que você entenda o que precisa fazer, o movimento, ele é tão rápido que o seu cérebro não consegue mandar a informação e seu corpo não consegue responder. Então você tem que praticar a ponto do que aquele movimento ficar automático. Então esse movimento ele só vai sair perfeito a hora que você praticou ele muitas vezes. E aí também conta a questão da visualização. Então são as duas coisas, a prática e a visualização. Se você colocar essa receitinha em qualquer coisa que você for fazer, tipo, anos de prática. Repete aí que você está dando. Fala devagar. Visualizar o que você quer fazer, né? A manobra ou enfim, qualquer coisa que você queira fazer, que você queira executar. E praticar muito aquilo, muito, mas muito, muito mesmo, sem pôr limites, ficar horas. Eu já passei 5 dias intermináveis tentando uma só manobra, anos tentando aprender uma manobra. Por exemplo, essa manobra mesmo que eu falei que eu dei na escada da Sé, eu fui lá eu acho que 5 vezes. Cada vez que eu fui, eu devo ter ficado pulando a escada umas 4 horas pelo menos, ou mais, a ponto de sair, não consegui nem caminhar a pé, assim. Primeira vez que eu fui lá, o segurança falou, não, é proibido andar aqui e tal. Não, pô, mas a gente está fazendo trabalho, a gente está filmando, fotografando, mas não pode, e vai, continua. A segunda vez, ele ficou olhando, a terceira vez ele estava trazendo água para mim, porque ele falou, pô, esse moleque não vai desistir. O cara é guerreiro mesmo. E eu acho que é isso, se você coloca essa receita em qualquer coisa que você queira fazer, por mais difícil que ela seja, uma hora vai dar certo. E o skate me ensinou isso e hoje eu carrego isso para qualquer coisa, assim. Então é muito louco, porque não é fácil. Mas se você quer de fato aquilo, se você quer lutar por aquilo e coloca aquilo como prioridade,
É só exercer essa receitinha aí que vai dar certo. Cara, e eu vou trazer um tema que conecta um pouco o que você está falando, mas que muda um pouco, que é sobre cultura. E cultura do skate, cultura das artes visuais de rua, das artes urbanas, da arte urbana. Existe uma grande discussão, né? Assim, a gente estava comentando, eu sou lá do interior de Rondônia, fronteira com a Bolívia, e lá em 1996 a galera andava de skate e aquilo fez assim, abriu minha mente, cara, ouvindo um monte de banda legal pra caramba, uns caras andando de skate numa escola estadual do lado da minha casa. Eu falei, caraca, velho, pode fazer essa parada. Aí até a calça, lembra, nos anos 90, a calça era lá embaixo com as bermudas. Eu falei, como é que o cara amarra essa calça aqui na perna, brother? E anda de skate. Aquilo abriu minha mente. E aí existe a cultura do skate, né, cara? Que é muito maior do que a competição, né? Ou pelo menos esse entendimento. Mas a competição também traz um entretenimento que traz visibilidade, que aumenta a cultura do skate. Mas às vezes a cultura do skate fica brava com o entretenimento. E eu vejo que você chuta com as duas com uma maravilha, assim. Você é respeitado pela cultura do skate, mas você também sabe lidar muito bem com essa força desse entretenimento. Para onde nós estamos indo, cara? Qual é esse casamento? Você abordou um tema aí que é bem complicado, porque tipo, o skate ele é um esporte contra a cultura, né? É uma arte, a gente nem lidar muito como um esporte, é um estilo de vida. E é muito contra a cultura. Quando eu era novo, assim, eu não gostava. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Quando eu era jovem, molecão, eu não gostava de Charlie Brown porque passava na televisão. E, tipo, porque passava na televisão eu não tinha que gostar. Eu tinha que gostar de Racionais, enfim, porque a molecada tava ouvindo na rua e era o que a gente curtia. O Charlie Brown era muito pop pra se curtir. E aí todo mundo que não andava de skate chegava e falava, você anda de skate? Pô, então você curte Charlie Brown, né? Não curto. E aí é muito louco, porque depois de um tempo, hoje eu amo Charlie Brown. O Chorão é um cara importantíssimo. Depois de um tempo eu conheci o Chorão, eu fui entender o quão importante ele foi pro skate e tudo mais. Então acho que são fases. Eu, como skatista, eu sempre procurei fazer tudo com excelência. Então eu sempre fui muito engajado na cultura da rua, filmar videoparte, fotografar e tal, mas eu sempre entendi que para eu conseguir chegar onde eu queria e alcançar minhas metas, eu tinha que me dar bem nos campeonatos também e ser mais midiático e tal. Tem muita gente no skate que consegue achar um caminho que tem vários skatistas que são mundialmente respeitados na cena do skate, vivem super bem, têm patrocínios legais, e ninguém aqui nem conhece ou nunca apareceu numa TV e nada. E tá tudo bem. Mas eu procurei achar esse caminho que eu conseguia fazer um pouquinho de tudo e me dar bem nos dois. Mas e a cena te criticou muito ou não? Cara, não, até que não. Tem alguns que não gostam, mas eu respeito. Mas criticar, não. Eu acho que a crítica eu sofri mais nas redes sociais, assim, quando eu comecei a fazer publicidade e tal, no Instagram, essas paradas. No começo, assim, uns 7 anos atrás e tal, a galera caía matando, assim. Mas na rede social o povo critica, cara? Pra caramba. Oh. Não na rede social, mas tipo assim, o skatista, a galera tipo não entendia, assim, que era uma ferramenta de trabalho. E eu sempre fui muito trabalhador, assim, tipo, eu nunca neguei trabalho, a não ser que não fazia parte da minha ideologia, mas assim, cara, tem que fazer, vamos fazer. Tem que trabalhar, vamos trabalhar. É isso que tem que fazer? Vamos fazer. Então eu sempre fui muito aberto a isso. E quando eu entendi que o Instagram, as redes sociais, seria uma ferramenta de trabalho também, não só para divulgar a minha manobra, mas de monetizar tudo aquilo que eu tinha construído. Sim, é teu trabalho. E aí eu comecei a dar as caras e fazer. E aí no começo a galera criticou bastante. Hoje em dia não, hoje a galera já aprendeu a aceitar e tal. Mas no começo eu levei bastante paulada. Cara, 2 coisas até sobre isso. Quando eu vou nessa imersão para construir, eu fui conversar com os skatistas na rua, brother, em loja. Falei, eu vou falar com o Chaparral. Ele falou, pô, ele é com estas palavras, cara. Pô, ele é um cara importante porque ele leva a nossa cultura para frente. A gente gosta dele. Aí eu falei assim, mas porque eu conheço um pouco dessa questão dessa divisão. Eu também, porque fui influenciado ali no começo, olhava para o Charlie Brown Jr. e falava, pô, mas esse é muito pop e tal. Aí uma vez eu tive a oportunidade, eu tocava e tocar no mesmo festival e estava esperando o palco para começar. Aí a gente tocou antes do Charlie Brown Jr., aí depois do Charlie Brown Jr. tocar. E cara, eu ficando assim, sei lá, o Chorão. Velho, ele passou
e entrou, cara, é absurdo a energia que ele tinha, e ele falava do skate da música 1 a 18. Assim, se tem alguém que defendeu a história do skate, é o Chorão, e acho que ele fez muita diferença para muita gente estar junto. Não faz sentido? E ele incentivava, né, nos bastidores, assim, financeiramente, muita coisa. Revista de skate, fazia marca, patrocinava a maior galera, ajudava financeiramente várias ONGs relacionadas a skate. Então, assim, ele tinha um peso muito importante, assim. Amava mesmo, né? Mas, Cobra, no teu caso eu vou trazer uma provocação e uma polêmica. Porque você já trouxe, então você já me liberou trazer a polêmica. Você já falou sobre ela. Para mim é incompreensível, não sei se você já refletiu sobre isso, em determinado momento a cena questionar ou se curvar a sua grandeza como artista. E não toda ela, obviamente, mas uma parte dela. E claro, você superou isso porque você entrega, né? Sim, mais do que palavras, ações. Mas da onde vem isso, cara? O que aconteceu em relação a isso e como é que se enxerga isso hoje, cara? Na arte, de uma forma geral, esse é um ponto mais delicado porque a crítica é muito intensa, né? Então é quase como se você não pudesse, não dá para ter tudo, né? Então você tem que optar por alguns caminhos, e eu fui muito criticado, sim, claro, pelos meus pares, né? Porque, como eu comentei aqui, não tenho problema nenhum em dizer, tive que fazer muitos trabalhos comerciais, mas isso é uma coisa da história de cada artista, né? Então você não avalia a obra de um artista por uma única peça. Você tem que conhecer toda a história, o porquê ele fez aquilo, qual é o significado, onde ele vive, qual é o momento histórico em que ele está posicionado, tal, etc. Então, tudo isso faz sentido, né? Então, quando a minha história passou a ser mais conhecida e quando o meu caminho, eu passei a trilhá-lo ali com extrema dedicação, né? E seguir em frente, por mais que as críticas estavam sendo bem posicionadas ali, eu desde o começo falei, olha, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos hipócritas, né, no sentido de atacar, mas será que se essa oportunidade batesse a nossa porta, realmente vocês diriam não fariam? Questão de materiais ou equipamentos, questão de marcas. Eu sou um cara que eu decidi mesmo não fazer associação com muitas marcas. Por quê? Porque o meu trabalho já está na rua, tem uma quantidade enorme de murais, né? Para eu me associar com uma marca, eu acho que tem que ter uma associação de ideias. Eu tenho que ser respeitado como artista, os meus princípios, os meus conceitos. Eu não vou contra aquilo que eu acredito. Por exemplo, eu não bebo há mais de 12 anos. Eu considero o álcool super destrutivo para as famílias, para a sociedade. Eu não vou estampar a minha obra numa embalagem de bebida alcoólica. Simplesmente, é uma questão pessoal. E isso se estende a muitos outros conceitos. Né? Coerência, né? Uma coerência dentro daquilo que eu acredito. Agora, para criticar é muito mais delicado, né? Porque o que eu dizia era justamente isso. Será que lá na frente, se determinada marca chamar vocês também não vão fazer, assim como vocês criticam outros artistas que hoje fazem? Né? Tem artistas brasileiros famosos internacionalmente que são super criticados por isso. Mas eu acho complexo, né, criticar se você não fez parte da história daquela pessoa, se você não acrescentou nada, se você não trouxe nada para ela, se você não existe, na verdade, você só existe a ponto de criticar. Então eu acho isso um ponto bem complicado, né, e eu resolvi realmente me posicionar dessa forma, seguir o meu caminho, né. Se eu puder acrescentar algo de positivo na vida de alguém, eu vou fazer, né? Agora, se eu não tiver nada, então eu prefiro ficar quieto e prefiro continuar com os meus princípios, e sempre que eu posso, muito pelo contrário, eu procuro incentivar, procuro ajudar, procuro apoiar. Tanto que eu criei um instituto que leva o meu nome, né, que saiu a documentação agora, justamente com esse intuito de dar oportunidades para jovens das comunidades carentes e tudo mais que querem
investir e seguir nesse mundo complexo e complicado das artes. Mas, acima de tudo, você tem que saber o que você é, quem você é, os seus valores, os seus princípios. E, essa questão toda, esse debate todo das ruas, chega um momento que isso se dilui, né? Porque quem é de verdade vai continuar até o fim. E eu já falei isso há 20 anos atrás, quando eu recebi essas inúmeras críticas. Falei, meu amigo, enquanto eu tiver forças para subir os degraus das escadas, eu vou subir, mas eu não vou ser hipócrita. Eu quero viver bem, eu quero dar uma condição para o meu filho que eu não tenho. Eu viajei para o mundo inteiro e não sei falar inglês até hoje. Isso tem a ver com a minha história, né? E aí? Eu quero que meu filho tenha uma possibilidade melhor do que essa que eu tive, né? Infelizmente, eu pelo menos nunca tive apoio de governo, de prefeitura, de nada. Então eu lutei meio que sozinho, né? E assim, foi assim que eu me fortaleci. E é assim que eu vi o mundo, é assim que eu acredito, né? Então, eu me fortaleci em Deus, em primeiro lugar, né? Na minha família, no meu trabalho, e é isso, sabe? Seguir em frente e procurar fazer sempre o bem para o próximo. Mas você fala um idioma muito maior do que o inglês, cara, que é o idioma do amor, cara. Então, fica tranquilo em relação a isso, meu irmão. É muito menor do que tudo que você já entregou para as pessoas. Eu queria aproveitar e falar trocar 2 pontos aqui com vocês sobre o quanto essa multi-artes é importante. E aí, Lucas, assim, inegavelmente, cara, e eu gosto muito desde sempre, tem um videomaker só de skate que eu assisto, acompanho, que para mim as melhores coisas saem de lá, cara. Eu acho que o skate tem uma capacidade, a multilinguagem, e aí um pouco de uma provocação também, que é o fato de o skate, desde o começo, ter câmera filmando e fotografando, é um fator decisivo para que ele seja tão popular também. Não só porque a contracultura... Estou provocando, tá? Você pode falar, Igor, nada a ver. Não só porque a contracultura, mas porque ele está registrado, cara. E ele está registrado de uma maneira incrível, cara. Eu lembro dessa época, dos anos 90, o cara com a câmera gigante, irmão, filmando o skatista em cima de um skate. Claro, hoje você tem no celular. Você entende que essa questão das artes, né, multi-integradas, né? Por isso que para mim o skate é uma arte, é um esporte / arte, porque o vídeo está ligado direto, a música está ligado direto, e você entende que isso também ajudou a fazer o skate ser o que é, ou não? Sei, agora se nem eu sei responder essa. Eu acho que sim, com certeza. Eu acho que a parada do skate, assim, que o skate era um mundo muito fechado, né? E todo mundo conhecia todo mundo, as marcas de skates, elas eram autossustentáveis, a galera nas antigas, né, década de 90, até comecinho de 2000 ali, passava um skatista do outro lado da rua, você já sabia que ele era skatista, porque ele se vestia diferente, era um jeito totalmente diferente de ser, de se comportar e tal. Só que o skate foi crescendo, foi se popularizando. Hoje em dia, se você vê um cara que anda de skate e um cara que não anda, às vezes você não consegue diferenciar tão fácil assim, porque o skate, primeiro que ele influencia muito na moda, e segundo que também... Eu não ando de skate, só uso tênis de skate. Então, e segundo que é muito popular já e cresceu ao ponto de, enfim, se misturar, vamos dizer assim, a bolha explodiu. E faz parte, é normal. E é normal que o skate hoje esteja grande como está na Olimpíada. É tudo que os caras lá atrás sonhavam. Porque os caras andavam de skate e queriam que aquilo fosse reconhecido. Tivessem patrocínios, tivessem eventos e tal. Só que no meio do caminho, a galera começou a ficar com medo. Porque começou a crescer tão rápido e tanto. Porque os caras falaram, agora começou a vir uma marca que não é de skate. Agora tem um banco, agora tem não sei o quê, agora, tal cara nem sabe o que ele está falando, nunca andou de skate. O que ele está... E aí começou a gerar essa revolta na galera. Mas eu acho que são fases de transição, assim. E o skate, ele vai se adaptando, né? E ele vai criando também vertentes. Eu acho que o skate de rua, esse skate de vídeo, esse skate mais artístico, da gente andar na rua, nos monumentos, nas escadas, ele vai continuar sendo cada vez mais forte. E esse outro skate olímpico, que exige muito também do skatista, vai crescer cada vez mais. Então, acho que vão ter 2 caminhos, sabe? E aí o cara, quando começa a andar de skate,
ele vai ter que escolher, porque não vai dar para fazer os dois igual eu fiz na minha carreira, por exemplo. Eu acho que não vai dar mais, porque os campeonatos eles estão exigindo muito hoje, e a rua você tem que ter um outro estilo. Então meio que não vai combinar muito, assim, vai ser difícil lidar com as duas coisas. Você sabe que eu ia fazer uma surpresa para você aqui. Eu fui lá eu moro lá em São Paulo, e aí eu fui na Paulista, na Vans da Paulista, para comprar um tênis seu. E que eu achei legal, diga-se de passagem, foi você que desenhou, né? Aí, tênis incrível. Eu cheguei na loja, fui perguntar para mim, pô, eu queria um tênis do Chaparral. Ele falou, cara, esse chega e acaba no mesmo dia. Esse é difícil de encontrar, cara. Eu falei assim, mas tem outra loja que eu possa? Não tem. Esse está em falta. Isso é parte da força da cultura do skate e, ao mesmo tempo, dessa personalidade simpática que você construiu, essa empatia que todo mundo tem por você, cara. Como é que você enxerga esse sucesso? Ou porque o tênis é bonito mesmo? Acho que foi a somatória, assim. Eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho de marketing muito bom, assim, em preparar a galera pro que ia vir. E eu também, através das redes sociais, consegui, independente da Vans, a Vans fez um trabalho incrível como marca, mas eu também, com o meu público, eu vim preparando essa galera, falando. E como eu estava filmando essa videoparte que seria lançada junto com o tênis, a galera estava acompanhando os processos. E antes de lançar o tênis, já tinha muita gente querendo. E aí, quando lançou, ainda a gente estava nesse lance de pandemia e tal, aí atrasou até o projeto por conta disso. E ele, de fato, era uma coisa exclusiva, então não foi também um tênis que teve reposição. Chegou um número X e quem comprou, comprou. E a Vans teve uma sacada de lançar no Brasil inteiro, em todas as lojas, no mesmo dia e tudo. Então, deu um boom, assim, sabe, no digital. E aí todo mundo saiu comprando. E na loja da Vans, que era a principal ali, acabou muito rápido. Acabou, acho que em 3 dias o tênis. E aí foi meio que um desespero quem vai conseguir comprar. E aí eu acho que meio que foi um impulso do resto da galera em preciso ter, e aí foi. E o tênis também era comercial, assim, ele era bonito, clássico, branco, unissex. A Vans está num momento muito legal que cresceu muito a marca, todo mundo hoje usa a Vans, conhece. Então acho que foi, sei lá, um monte de coisa junto, e aí eu fui abençoado de estar no meio disso. Cara, ficou muito bonito, Cobra, e tem um embaixo uns desenhos animais, né, assim, um baita tênis mesmo. Ô Cobra, início, cara, como é para você a promoção do teu trabalho? Você sofre em fazer isso, cara? Você naturalmente gosta mais de pintar, mas promover o teu trabalho, porque você virou um mito, né? As pessoas talvez possam até não reconhecer teu rosto, mas sabem quem você é de nome. E no Brasil inteiro, cara. Como é que é isso para você? Essa promoção do teu trabalho em si é uma estratégia importante? Faz parte da tua composição quando você vai pintar? Acontece de forma orgânica, né? Hoje no mundo eu trabalho com uma galeria. Essa galeria ela está em Israel e ela tem bases em 12 diferentes países. Ela cuida, eu tenho um contrato de exclusividade com eles, mas eles cuidam das obras em tela, né, das pinturas que eu faço em tela. Eu tenho um processo que é o seguinte: para todos os murais que eu faço, eu tenho uma tela que é o original daquele mural. Então, por exemplo, eu fiz agora um painel na fachada lá da ONU. Eu tenho uma tela que é original e isso vai para a galeria. Algum colecionador, algum leilão, enfim, acaba comprando essa peça. E parte do recurso eu utilizo para fazer murais voluntários também, porque eu ainda sigo pintando nas comunidades, até mesmo fora do país. Também utilizo parte do recurso para ajudar com ações do meu instituto, né? Agora, em relação aos murais, os murais eles têm essa questão de estar nas ruas, né? Ao acesso de todos ali, é uma arte democrática e tal, e isso acaba tendo uma grande repercussão no sentido de que milhares e milhares de pessoas estão passando ali todos os dias. É diferente de uma galeria. Uma obra dentro de uma galeria tem um público específico que vai lá visitar, mas quando você está na rua, está o acesso de todos, e isso gera uma repercussão. Então, quando eu comecei a pintar no bairro do Campo Limpo, eu não imaginei que eu fosse, como eu comentei antes, mas em algum momento eu passei a fazer obras em vários lugares da cidade.
Então, a cidade de São Paulo foi a base para que o meu trabalho ficasse conhecido no mundo. E, a partir disso, de divulgações em revistas, jornais e mídias de TV, mas tudo de forma espontânea e voluntária. E aí teve essa explosão da street art no mundo, também no sentido de que as pessoas passaram a perceber que não existe mais esse muro, né, essa diferença de você falar, olha, a arte que está dentro da galeria é uma coisa, a arte que está na rua é outra. Um menino que teve a oportunidade de estudar arte, enfim, numa universidade X, é diferente de alguém que fez isso espontaneamente, mora numa favela, numa comunidade. Então, perceberam que tudo é arte, né? Então, isso acabou tendo essa abertura para a arte da rua, para o mundo inteiro. Então, muitos artistas que antes só tinham seus trabalhos dentro de galerias, passaram a pintar nas ruas. Artistas das ruas convidados para fazer trabalhos nas galerias. E aí essa abertura global, né, como eu estava conversando, a gente estava conversando lá dentro, e aí esses convites acabam surgindo em vários aspectos. Muitas vezes governo, outras vezes galerias, empresas, enfim. E aí, o tempo todo pintando. A gente vai abrir para pergunta aqui, de quem tiver aqui para perguntar para o Chaparral e para o Cobra, mas eu até deixar aqui já aberto para quem tiver, mas assim, eu queria fazer uma pergunta antes para você em relação a isso. Você falou muito sobre a vinculação da tua imagem com marcas, e faz todo sentido, porque você já trabalha com a criação, mas não há nenhuma possibilidade de você fazer um collab, de você criar alguma coisa. Eu não posso usar nada que tenha a ver com essa linguagem. Não tem pensado nada sobre isso aí, cara? Porque esse galho aí, cara. Olha, eu já fiz algumas coisas. Eu não estou dizendo que eu não faria, né? Por exemplo, assim como uma peça de teatro precisa de patrocinadores para acontecer, para eu pintar um prédio, por exemplo, eu preciso de patrocinadores. Eu estou com um projeto agora para restaurar murais. A gente comentou do mural do Oscar Niemeyer. Eu preciso de um patrocinador para fazer isso. O mural que está no Boulevard Olímpico, preciso de patrocinador. E muitas vezes uma moeda de troca é essa, sabe? O patrocinador banca o restauro e em troca a gente faz um produto de uma linha específica, exclusiva, tal, etc. Então essas coisas são legais. Se a gente estiver alinhado com os valores, com os princípios, eu acho interessante. Eu não estou fechado a isso, não. Opa, temos boas notícias aí. Queria saber se alguém tem alguma pergunta ali. Olha ali, temos um grande artista de joias, maravilhoso, para fazer uma pergunta. O senhor poderia, por favor, se apresentar e também fazê-la? Bom, meu nome é Sérgio Pires, eu sou urbanista de joias e faço aquarelas. Essa é a minha paixão. Para os dois. Cobra, como é que você trabalha com a perenidade dos teus trabalhos? Quer dizer, eles podem um dia acabar, né? Alguém pode chegar lá e dizer, olha, vamos mudar isso aqui, não gostei, vamos substituir. Né? Como é que você trabalha com isso? E Chaparral, não sei se você conhece aqui em Curitiba, a gente tem um grande skatista de nome brasileiro, que é o Luigi Cini, tem uma pista extraordinária, então eu queria que comentasse também um pouquinho a respeito disso. Só para destacar, Sérgio foi presidente do Instituto de Planejamento aqui de Curitiba, é um conhecedor profundo e, de fato, um artista de mão cheia. Prazer te ver, Sérgio. Obrigado, Igor. Um abraço. Obrigado a pergunta. Bom, isso é um assunto do qual eu tenho batalhado agora, porque eu acredito que, assim como quando nós entramos no museu, a gente gosta de ver as obras do Andy Warhol, né? Do Portinari, né? Tanta coisa magnífica. Com a arte de rua, criou-se esse mito, que é efêmero, apaga, ou, sei lá, tem um festival no próximo ano e outro artista pinta por cima, e como se aquilo fosse algo descartável. Eu criei um projeto chamado Arte de Restaurar. Eu tenho um acervo com mais de 3.000 fotos de obras que eu já realizei. Eu tenho certeza que mais de 90% disso não existe mais, porque justamente o que você falou, foi apagado, alguém, sei lá, alugou o imóvel para outra pessoa, a pessoa não quer aquilo, alguém estragou de alguma maneira, o próprio tempo também, né? Então eu acho bacana que as próximas gerações tenham esse privilégio, assim como eu estou tendo, de ver as obras do Banksy, dos Gêmeos, do Espeto, né? Tanta coisa bacana que tem. O meu filho, né, que está com 6 anos, eu quero que quando ele perceba melhor tudo isso, a importância. Então a gente tem sim que cuidar, que preservar
dessas obras, né? Eu acho que tem que, hoje em dia, estruturar melhor, ter um projeto para fazer isso com uma forma consistente, que vem desde a preparação da parede até a tinta que vai ser utilizada, a aplicação de verniz, tudo é necessário para que esses muros durem mais tempo, né? Mas eu estou envolvido nessa causa, já restaurei o mural do Senna, lá em São Paulo, né? E tenho muitos outros aí para restaurar. E até aproveitando a oportunidade, é muito, né, Sérgio? O Brasil, infelizmente, é um país que preserva pouco a sua memória. Se a gente comparar a Argentina e ao Chile, por exemplo, temos ali uma percepção ainda muito pequena sobre a importância de preservar aquilo que a gente tem a construir. Você fala uma coisa super legal, Cobra, que acho que é um debate para o mundo. As artes visuais de rua, elas começaram com essa perspectiva de serem apagáveis, mas elas se transformaram na grande arte popular. E você está chamando a atenção, mais uma vez, com coragem, para falar, galera, legal o passado, mas hoje é um outro mundo. É por aí? Com certeza, absolutamente, né? Da mesma forma que quando a gente circula lá por Londres e o Banksy pintou uma parede e alguém vai lá no outro dia e leva aquela parede, leva para o museu, uma arte que é feita numa tela, numa galeria tal, ela tem isso, né? Ela vai ser preservada ali. E, olha, eu fui para o México, eu vi lá os murais do Diego Rivera, eu fui para Nova York, vi os murais lá do Kate Haring. Isso foi fantástico para mim, né? E olha, quantos anos já se passaram. Algumas pinturas do Cândido Portinari, né? Imagina se a gente entrasse no museu, tudo isso fosse apagado, removido, descartado. Eu acho que não é descartável. Eu acho que essa ideia de que pudesse ser simplesmente vamos apagar e tudo bem, eu não vejo mais dessa forma. Eu fico bastante triste quando eu passo num lugar e vejo que uma obra foi removida. Não estou falando só das minhas, de outros artistas que eu gosto também. Fantástico. E você, Lucas? Respondendo ali o Sérgio, os Luigi Cini conheço, é um skatista fantástico, anda muito, jovem, já está aí despontando, anda na modalidade de parque, né, bowl. E é legal porque ele faz parte de uma crew. Skate tem muito disso, da crew, né? E essa crew influencia muito, assim. Então, aqui em Curitiba tem um cenário de skate muito forte já há muitos anos. Tem a crew Tropicalentes, que os moleques que são daqui, que influenciam pra caramba. E o Luigi Cini é de uma nova crew que vem influenciando todo o skate, não só aqui de Curitiba, mas do Brasil todo, que é a Low Pressure, que são vários skatistas ali que andam junto e tal, que andam muito bem de skate e que fazem a cena. E dentro dessa crew tem designer gráfico, tem músico e filmmaker, editor, e aí eles fazem os próprios vídeos, tudo. Então é muito legal isso, porque foge só da manobra, né? Vai além. Tem toda uma cadeia produtiva e uma galera profissa, né? E o Luigi tem uma pista na casa dele, então faz evento lá, traz galera de fora. Então, assim, é muito louco, porque acaba fomentando muito. Cara, isso é um ponto, assim, né, inevitável a gente falar da Raíssa, né? Que é uma jovem que ganha com 13 anos de idade, né? Enfim, ganha uma medalha olímpica. O skate é surreal, porque você pode ter um campeão olímpico com 13 anos de idade e outro com 45. Cara, isso talvez é dessas grandes riquezas, né, do esporte. Né? É muito louco, porque é meio subjetivo, né? É difícil você julgar. Então, eles estão tentando achar um caminho ali, mas é meio difícil. Então, é legal você ter esse contraste, né? E é legal também você ter a Raíssa hoje, tipo, sei lá, idolatrada, skatista profissional, tão nova, e veio de um lugar, não tem uma cultura do skate. Então, é legal pra gente ver que nada é impossível, né? Total. Cobra, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Bem simples, uma pergunta fácil. Para onde vai o grafite, cara? Se você pensar no grafite dos próximos 10 anos, cara, para onde ele está indo? Eu tenho certeza que, assim como essas barreiras todas já foram rompidas, né? Essas divisões e tudo mais, eu acho que a gente percebe que as ruas, o verdadeiro museu, a verdadeira galeria de arte são as ruas, né? Que está ao acesso de todas as pessoas. E a street art, o grafite, o mural, é um movimento de arte da nossa época que vai ficar eternizado para as próximas gerações.
Sensacional. Temos mais, acho que alguém tinha mais uma pergunta aqui. Alguém está com o microfone? Por favor, seu nome, por favor, e a pergunta. Boa noite a todos, meu nome é Isaac. O Henrique, a Gabriela, a Grazi, sabe do motivo que eu estou aqui, porque eu ia viajar para minha casa quarta-feira e eu descobri que o Cobra estaria aqui. E, cara, eu fiquei esses dias aqui aguardando esse momento que eu acho precioso. E, aliás, eu gostaria de agradecer a Montenegro Produções, o Pátio Batel, por estar proporcionando esse momento único. E eu estou muito feliz e realizado, porque é uma meta, assim, de vida, sabe? É destinado ao Cobra, né? Irmão, eu acho que a ascensão de um artista, na minha perspectiva, é ele transbordar ao ponto de conseguir ajudar de uma maneira bem visceral a sociedade. Em 2021, você lançou o seu instituto, e eu já vou direto ao ponto, porque eu tenho dezenas de perguntas, mas eu vou na essência, que é o instituto, que eu acredito que seja uma pérola de toda essa trajetória sua. Assim, eu também vim de uma periferia, Sarandi, fica aqui no norte do estado do Paraná, e também sofri na pele a xenofobia, a discriminação por ser de uma cidade periférica, e o grafite, o hip hop despertou essa perspectiva de uma vida nova. E em Sarandi tem uma casa de madeira resistente, que é a casa onde eu cresci. E eu falo para aquela casa, eu falo que aquela casa será um instituto também. As pessoas acham que eu sou louco, né? Pô, mas eu acredito, tá? E quando você falou lá naquele último post que passou em frente o mural da ONU, e um dia eu vou fazer essa arte aqui, e agora você está realizando, eu me vejo nessa mesma situação. Eu tenho um projeto também que é voltado para as crianças, principalmente crianças autistas, se chama Clube dos Passarinhos, e é um projeto que atende via online muitas crianças em todo o Brasil. Eu falo isso por quê? Porque eu gostaria de uma oportunidade de voluntariar nesse instituto. Eu também eu faço murais, e eu queria entender o que, se você conseguir revelar isso, o que Deus revelou no seu coração nesse momento, assim, para você estar iniciando esse projeto do Instituto. Eu acredito que é uma obra divina, e eu gostaria de saber se você puder revelar, porque isso é muito íntimo. E assim, acrescentando, enfim, aproveitando o momento, é muito especial, faz muitos anos que eu espero esse momento. Tanto quanto as suas artes publicadas, seus murais, quando você coloca aquela página em branco, escrito Deus restaura, Deus é o caminho, aquela frase, eu acho que você transcende a matéria, e eu me sintonizo muito com esse viés seu de trazer Deus e essa consciência mais ampla para a sua arte e para a sua comunicação. Então, deixando de ser prolixo, cara, o que está no seu coração? O que Deus conversou com você nesse momento, irmão? Se você puder revelar isso. Qual que é o nome dele mesmo? Isaac Moraes. Pô, Isaac, obrigado, tá? Obrigado pela tua presença. Olha a responsabilidade que a arte me traz. Mas muito obrigado. Meu amigo, eu poderia falar 1 milhão de coisas aqui sobre esse ponto, mas você tocou no ponto principal, realmente, da minha história, da minha trajetória, da minha existência, tá? Eu, sim, sou um homem muito temente a Deus, tá? Eu sou cristão, porém, eu sou uma pessoa, como eu circulo pelo mundo inteiro, respeito todas as religiões, faço murais, inclusive, sobre isso, mas Deus, para mim, é a essência do meu trabalho, dos meus valores, dos meus princípios, da mensagem do meu trabalho, tá? Então, quando eu falo das questões de racismos, de tolerância, de respeito, de união dos povos, de paz, de amor, isso são mensagens que eu capturo na palavra de Deus, tá? E a palavra de Deus, para mim, é importantíssima, porque foi isso que me resgatou de um momento muito difícil da minha vida. Primeiro, que eu tomava 12 comprimidos de tarja preta por dia, eu sofri de uma depressão profunda, né? Então, foi um momento muito pesado para mim. Eu também bebia muito, misturei muitas coisas, muitas dificuldades, tive esse problema de intoxicação de metais pesados.
Então, hoje, quando eu coloquei aqui no começo que eu viajo pelo mundo inteiro, eu nunca me acovardei diante disso, é verdade, mas sempre apoiado na palavra de Deus, né, que é o meu alicerce, a minha base para fazer as coisas. E o que eu posso dizer assim, a pandemia para mim foi um momento muito difícil. No começo da pandemia, a minha filha, a minha esposa estava grávida, a menina nasceu e faleceu. E eu fiquei no fundo do poço, já com problemas que eu tenho e tal. E mais uma vez, eu tive a oportunidade de buscar em Deus essa saída, né? E aí eu pintei um mural em São Paulo, chamado A Mão de Deus. Então, aquela mão de Deus ali simbolizando aquilo que eu estava passando mesmo, era um testemunho pessoal, porque foi a mão de Deus que me resgatou daquela depressão, daquele lugar escuro que eu estava, daquela dificuldade que não é dinheiro, não é nada que podia me tirar daquilo. Em relação ao meu trabalho, como eu coloquei anteriormente, as mensagens têm a ver com aquilo que eu sou, com aquilo que eu acredito, né? Então eu passo isso para os muros, e o Instituto é a materialização disso, tá? É a forma que eu encontrei de concretizar essa mensagem que eu coloco nos murais. Como que eu posso, através da arte, dar uma oportunidade para que as pessoas voltem a sonhar, né? Como você tem um sonho. Se você tem um sonho, Deus colocou esse sonho no seu coração, assim como colocou o sonho no meu coração de pintar o muro da fachada da ONU, e hoje meu trabalho está lá. Através de Deus, eu pude levar o meu trabalho para os 5 continentes, 50 murais nos Estados Unidos, mais de 30 países. Então, sim, sem dúvida é o meu alicerce. É isso que você acredita, segue em frente, que eu tenho plena convicção que isso vai dar certo. Fantástico, cara, que testemunho, viu? Muito bonito mesmo. Ô, Lucas, falando de religiosidade, como é que é essa questão da espiritualidade quando você vai participar de um campeonato ou desenvolver uma manobra? Em algum momento isso faz parte da tua construção? Faz sim. Eu também sou cristão, também sou bastante temente a Deus e sempre fez parte da minha história, porque, como eu disse, né, meu pai teve uma trajetória bem complicada, eu era bem criança e a família foi destruída e através de muita oração de Deus a gente conseguiu se unir novamente, e foi ele que, eu acredito, tenho plena certeza disso, que foi ele que transformou a minha família, e através dessa transformação ele transformou a minha vida e todo mundo que estava perto, assim. Então faz parte de mim, cada manobra que eu vou fazer, cada campeonato, eu sempre peço, né, a presença de Deus, a ajuda, sempre tem oração, nunca é um esforço sozinho, sabe? Eu acredito que acima de todas as coisas não cai um fio do nosso cabelo se Deus não permitir. Então, assim, se a gente tivesse a conexão, tivesse relacionamento, a gente começa a entender muito mais as coisas. Óbvio que a gente não vai ter pleno entendimento de tudo, porque não dá para entender mesmo os planos de Deus 100%, mas a gente vai conseguir respeitar, ter paciência e ter mais fé, né? Acreditar, porque assim que eu falei lá, voltando na receita, da gente conseguir visualizar, é o lance de você ter fé, né? Acreditar naquilo que você não consegue enxergar. Então você tem que exercer isso, e Deus facilita isso, deixa isso mais fácil, porque quando você entende que há uma força maior, você consegue entender que vai ser possível. Então, as manobras que eu já realizei, muitas delas parecia muito impossível mesmo, parecia que nem ia dar certo. Imagina você ficar 5 horas fazendo o mesmo movimento, o corpo exaustivo, o olho fechando, você quase desmaiando, e aí pum, você vai lá e acerta. Então, assim, é uma coisa divina mesmo. Então, acho que eu tenho essa experiência muito forte com Deus, assim, é muito legal. Cara, com essa conexão da espiritualidade, com coisas tão parecidas que vocês têm, eu olho para a trajetória de vocês, eu vejo tanta semelhança. A gente aqui caminha para encerrar a 3ª edição do Conversarte. Queria agradecer muito a vocês pelo que fazem enquanto artistas, enquanto profissionais, por dar referência a tantas pessoas. E tudo que a gente gostaria aqui de dizer é que continuem fazendo a diferença, continuem sendo referência para todos nós, continuem mostrando que vale a pena
construir coisas realmente impactantes na vida das pessoas. Lucas, obrigado. Fica à vontade para tuas considerações finais e depois o Cobra. Pô, só agradeço de coração os minutos que vocês estiveram aqui. Hoje em dia, nesse mundo tão corrido, né? Parar para escutar, trocar uma ideia, muito legal. Obrigado ao Montenegro por trazer a gente aqui, por organizar tudo isso. E fazendo um jabá aqui, quem não me conhece, não me acompanha, segue lá, Lucas Chaparral, nas redes sociais. Além do skate, a gente faz bastante coisa legal, tem uma equipe massa. E é isso, continue acreditando nos seus sonhos. Viver do skate há mais de 20 anos atrás no Brasil era algo impossível, mas graças a Deus, Deus me mostrou os caminhos e eu estou aqui até hoje vendo skate, palestrando, falando e incentivando a nova geração. E eu me sinto lisonjeado de estar aqui e é isso. Agradeço a todos. Sensacional. Lucas Chaparral, galera. Eduardo Cobra, muito, muito, muito obrigado, cara. Legal, obrigado também pela paciência aí e me ouvir. Quem quiser acompanhar meu trabalho também nas redes sociais, estou sempre colocando ali a sequência dos próximos murais. Foi um ano difícil, desafiador, né? Mas é um ano também de muitas vitórias, né? Então é isso. Todo mundo volte a sonhar, né? Vamos seguir trabalhando, fazendo aquilo que é certo, que tudo vai dar certo para todos nós e boa sorte. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Que maravilha, gente. Antes de encerrar, eu queria pedir também a todos uma salva de palmas aos mais de 250 profissionais que lutaram e que fizeram para acontecer esse momento aqui, porque eu sou aqui como mediadora também um convidado desse projeto, aliás, a terceira edição em que eu posso participar. Agradeço esse privilégio, agradeço pela Montenegro ser maluca e me convidar sempre para estar aqui, e sempre que me convidar eu voltarei. Então, parabéns a todo mundo da Montenegro, e aí na pessoa da Carol, que vem liderando esse projeto tão bonito há tanto tempo, mas de todos os colaboradores. Parabéns por quem acredita em arte, e porque sem arte a vida não faz o menor sentido, e que a gente continue sempre bebendo dessa que é a maior fonte da vida. Muito obrigado e até a próxima.